Senhor Jesus, graças ao Senhor que o Senhor nos introduziu nesta esfera, né? Para nós recebermos da vida dele. A vida do Senhor é algo que você não se explica, mas é algo que nós já experimentamos e está dentro de cada um de nós, né? Desde o princípio nós vimos essa semana que Deus, em seu grande amor para com o homem, Ele quer trabalhar neste homem e fazendo deste homem a sua expressão. Então hoje na igreja estamos aqui para sermos treinados pelo Senhor, né? Para ser a expressão de Deus aqui na terra. E o Senhor, quando, por exemplo, Ele chegou perto do homem, Ele falou para o homem: você precisa alimentar da árvore da vida, não é isso? Muito bem. Mas a questão é que o homem, ele tem memória curta. Hoje nós estamos falando dessa palavra, você precisa alimentar do Senhor, para que essa vida de Deus, ela então venha nos transformar e nos tirar dessa esfera, que é uma esfera natural, e que é uma esfera onde todas as coisas tendem a nos subjugar, nos escravizar, e muitas vezes ficamos como aqueles que não têm visão do que o Senhor quer e do que o Senhor está fazendo. A vontade do Senhor é que o homem coma. Se nós comemos de Deus, a vida de Deus então se expressa em nós. Então o Senhor colocou as árvores ali no meio do jardim e deu o livre-arbítrio para o homem. Bom, se Deus livre-arbítrio, ninguém que está ali perto de você vai te falar o que você deve ou não comer. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor, ela precisa estar em nosso coração, precisamos estar atentos ao falar do Senhor. Então o Senhor falou para ele assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não é isso? E o homem comeu. Por quê? No momento que o homem se distrai, no momento que o homem ele sai ali um pouco da presença do Senhor, ele começa a ouvir outras vozes, outro falar. E esse outro falar é um falar que é contra a vontade de Deus. Se eu não ouço a Deus, é sinal que eu estou desobedecendo o falar de Deus. É muito simples, Deus falou, não coma. Mas pelo fato do homem comer, aí entra então a questão da desobediência. Não é a questão se o fruto é bonito, se é maduro, se é atraente, é a questão de desobediência. O que é desobediência? Desobediência é um fato daquele que vem até nós, que eu prefiro tomar esse caminho do que tomar este outro caminho. Deus fala de uma maneira que não podes, mas eu ouço o outro falar. Ou seja, se eu desobedeço a Deus, eu estou então obedecendo a outra pessoa. Não é isso? E o resultado dessa obediência a outra pessoa, ela trouxe dano a todo homem, pois pela desobediência de um só homem, todos pecaram. Não é isso? Mas houve alguém também que obedeceu, né? E esse alguém que obedeceu está dentro de nós. Senhor Jesus. Agora, nós
não conseguimos obedecer. A maior dificuldade nossa é em obedecer. O Senhor fala, agora obedeça, mas lá na frente, a minha vida se torna uma vida comum e eu passo a ser como uma pessoa que anda em meio a pessoas comuns, que vivem uma vida em desobediência e eu estou ali no meio delas. Então eu preciso ter este coração de arrependimento e voltar ao Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, por que eu estou falando nessa questão de desobediência? É porque é um encargo, creio que o Senhor falou muito esta semana na questão de desobediência. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Primeiramente, eu quero ler Lucas, capítulo 7. Senhor Jesus. Vamos ler Lucas 7, versículo 1. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão me acompanhando comigo. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com ele, e já perto de casa, o centurião enviou amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. E o Senhor se admirou. Aqui é uma questão de uma pessoa que, primeiro, ele tinha amor, porque um dos seus servos estava doente. Essa pessoa também, ele era uma pessoa que conhecia o que era autoridade, reconhecia também o que era a autoridade, e também era uma pessoa que era submisso à autoridade. Então ele era autoridade, reconhecia a autoridade e era também submisso à autoridade. Então neste contexto aqui, nós vemos que esse centurião, ele não se achava digno de ir até a presença do Senhor, não é isso? Por quê? Ele cria que a palavra do Senhor podia curar o seu servo que estava doente. Então, irmãos, a questão é, você, eu, cremos no falar de Deus, a ponto de enviar alguém e crer que a palavra do Senhor vem até mim para me curar? Então esse servo aqui, o centurião, vai falar para ele que manda só uma palavra e que meu servo vai ser curado. Ele falou isso porque ele sabia que a palavra de Deus tem poder. E quando a palavra de Deus tem poder, ela vem também como autoridade. A palavra do Senhor, ela traz não somente a cura, mas ela também é a autoridade. Por que ele falou isso? Que a palavra de Deus, manda uma só palavra que meu servo vai ser curado. Ele falou assim, eu sou homem sujeito à autoridade.
É um princípio, irmãos, que estar sujeito à autoridade não é simplesmente uma pessoa de boca para fora. É um trabalhar de Deus do dia a dia, que levou uma pessoa que era desobediente, rebelde às vezes, agora, pelo fato dessa vida de Deus, desse temor na pessoa, foi trabalhando nele, ele falou assim: sou homem sujeito à autoridade. O que é ser sujeito à autoridade? É ser submisso ao falar de Deus. Não é muitas vezes a questão dos homens, mas é uma questão da esfera, do ambiente, do falar de Deus. Deus fala e eu obedeço. Aí ele fala assim: tenho soldados às minhas ordens, digo a este, vai, e ele vai. Esses soldados, eles aprenderam também a questão de submissão. Autoridade e submissão andam juntos. Não tem como eu falar assim: eu sou autoridade, se eu não sou uma pessoa que tive a experiência do que é ser uma pessoa submissa a Deus, submissa ao falar de Deus. Não é isso? Ainda eu queria ler Mateus 21, versículo 28. Eu vou lendo aqui também novamente. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Oh, irmãos, essa palavra aqui é muito séria. Essa questão de autoridade. Nós estamos entre famílias aqui, não é isso? Deus, Ele é a autoridade máxima. A quem nós devemos submeter? A Deus, que é a autoridade máxima. Ele chega a nós como um pai. Ele não chega te pressionando: faça isso ou faça aquilo. Ele chega com amor, porque na verdade existe uma vinha que nós precisamos cuidar. A vinha é do Senhor. Então ele chega perto de nós, do primeiro filho. São 2 filhos, na verdade aqui são 2 filhos representando todos nós. O primeiro filho é aquele que o Senhor fala assim: vai trabalhar na vinha. Aí ele fala assim: eu vou, pode deixar. E não vai. Muitas vezes nós somos precipitados, né? O Senhor, Ele fala a palavra dele para nós, e nós, de imediato, nós já estamos prontos a fazer. A questão é: eu estou fazendo de boca, de palavras, ou de um constrangimento interior, com respeito a uma vida interior? Porque cuidar das coisas de Deus não é simplesmente um fazer de um aspecto natural. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Cuidar das coisas do Senhor são coisas espirituais. Por exemplo, a igreja. Nós estamos na igreja. A questão da igreja é algo que é espiritual. Nós não estamos aqui como
como um homem que simplesmente conhece a vida da igreja. A igreja, ela é de Deus e é espiritual. Mas qual é a minha percepção? Qual é a minha atitude? O meu se entregar naquilo que o Senhor tem me mostrado concernente à igreja. Então a igreja é algo que é de Deus. Quando nós vimos para reuniões, primeiro, nós já chegamos com espírito exercitado, porque o Senhor, Ele conta com cada um de nós e quer que nós também desfrutamos da pessoa dele. O segundo filho, né? Ele, no momento, ele não foi cuidar da vinha, mas depois, arrependido, ele foi. O nosso viver é um viver de arrependimento. Cuidar das coisas de Deus não é simplesmente eu ir, falar que vou e não vou. Ou seja, essa pessoa ela não tem, nem conhece a vontade de Deus. A questão é eu me arrepender e ir diante do Senhor e fazer a obra do Senhor. Fazer de acordo com a vida de Deus. Nessa semana, nós vimos também alguém, 1 Samuel, no capítulo 15, versículo, eu vou ler alguns versículos, os irmãos acompanhem comigo. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então, irmãos, a questão aqui é: alguém um dia veio até nós e pregou o evangelho para nós. Esse evangelho, na verdade, é a própria pessoa de Deus, é a palavra de Deus que chegou até nós, para que essa palavra seja trabalhada em nós e sejamos nós constituídos da vida de Deus e venhamos a ser reis, reinar com o Senhor, não é isso? Quem crê que vai reinar com o Senhor? Todos nós. Amém. A vida de Deus, ela está sendo trabalhada em nós, não é isso? A questão é, eu preciso atentar ao falar de Deus. A palavra de Deus, ela não pode vir até mim e não achar lugar em meu coração. Ela vem até mim e precisa trazer uma transformação em minha vida. Antes de eu continuar aqui, eu queria voltar um pouquinho, quando falo o seguinte: quando o homem caiu, a queda do homem foi uma queda consequente. No trono estava Deus, que é a autoridade. A essência de Deus é autoridade. A vida de Deus é autoridade. Então, quando nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos Deus como sua autoridade. Por isso a Bíblia fala que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Ninguém é superior a ninguém. Nós somos, todos nós, né, devemos considerar cada um superior uns aos outros. Por quê? Para que nós sejamos guardados. Então, na queda do homem, Deus estava como autoridade máxima, né? Quando o homem caiu, então ele teve a questão da consciência dele. A consciência é algo agora que funcionava no homem como um delegado. Você faz ou não faz, porque se você não tem o governo de Deus, agora você está usando a consciência. A consciência é esse delegado. Se você fizer alguma coisa, aí essa consciência, não faça, aí você não faz, não é isso?
Alguns até mesmo desobedeceram à consciência e vieram a naufragar na fé. A questão da consciência é algo que precisa ser colocada no Espírito, para que o Espírito esteja governando. Outra coisa, nem Deus e nem a consciência conseguem muitas vezes dominar a questão dessa queda do homem, desse pecado que está dentro de nós. O homem ele não conseguiu ser governado pela consciência. Então houve a necessidade do governo humano. Por que o governo humano? O governo humano, na verdade, é para controlar. Imagine se não tivesse o governo humano. As coisas estavam acontecendo, igual muitas coisas hoje nós estamos vendo, que está acontecendo. Por quê? Porque o homem, ele deixou o governo de Deus, ele também deixou de ser governado pela sua própria consciência, e ainda assim ele tem desobedecido o governo humano, e a queda continua ao tal ponto que esse homem, ele tem caído nas mãos do inimigo de Deus. A igreja, ela tem autoridade. Durante o tempo que nós estamos aqui, nós precisamos estar orando para que o reino de Deus seja introduzido. A questão é, eu tenho que estar atento ao falar de Deus. Falar de Deus é que traz as coisas que não são existentes, vem trazendo as coisas e colocando ordem. Nós vimos isso no princípio, na mensagem dessa semana, que o Senhor, ele fez um arranjo nos céus, no universo, para alcançar a cada um de nós. Por quê? Porque Deus, ele quer colocar a autoridade dentro do homem, para este governar e expulsar daqui da terra aquele inimigo, aquele que tem usurpado as coisas de Deus. E nós, ao ouvir o falar de Deus, não podemos ser negligentes, e nem mesmo sequer podemos ver as coisas acontecer como se nada tivesse acontecendo. Precisamos estar orando ao Senhor. Isso é que nos mostra no Romanos capítulo 13, versículo 1. Depois eu vou ler, mas eu queria voltar ainda para Samuel 15. Quando Samuel dirigiu-se a Saul e falou: atenta às palavras. Por quê? O Senhor fala no versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-te oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Senhor Jesus. Então, o Senhor falou isso para Saul, não foi? Essa é a palavra que foi falada a Saul: eu vou castigar a Amaleque, porque eles se oporam ao povo de Israel, impedindo-os de subir, desde o momento que eles saíram do Egito, para serem introduzidos em Canaã. Essa é a nossa história. Nós saímos do Egito, e Amaleque, que tipifica a nossa carne, ela tende a nos subjugar e nos impedir de conquistar o reino. Nós somos complicados, né? Somos difíceis às vezes, mas nós precisamos estar atentos ao falar do Senhor, né? E crer que o Senhor está trabalhando em nós. Senhor Jesus. Então, o Senhor falou para ele, versículo 3: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que viver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumento. Se tiver galinha, mata tudo, elimina tudo. Até mesmo parece que quando o Senhor falou assim: mata homem, mulher, crianças de peito, mata tudo, até parece, não, mas o Senhor foi bem severo aqui mesmo. Irmãos, o que o Senhor quer mostrar é o seguinte: quando se fala, por exemplo, de crianças de peito, né, eu até mostrei aos irmãos ontem, é algo que você mais dedica, né? Você está muito mais próximo, mas é Amaleque. Então o Senhor, Ele quer que Saul destrua tudo que é da carne, não poupe nada. Esse é o falar de Deus.
Agora eu pergunto, Saul, ele obedeceu o falar de Deus? É como no início, né? A questão é, eu estou atento ao falar de Deus para obedecer o falar de Deus, ou vou obedecer a outro falar que vai me tirar desse caminho, que vai me levar e conduzir ao reino? Senhor Jesus, vamos ler versículo 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. A palavra é clara, destrói tudo. Mas aqui, o rei Saul, ele poupou alguma coisa que ele achava agradável. Eu vou poupar o rei, é o melhor. Vou poupar também os bois, as ovelhas. Pensou? Eu com esse monte de boi aqui, eu vou apresentar essa boiada para sacrifício a Deus. Vou apresentar as ovelhas como sacrifício a Deus. O melhor foi ali preservado. O melhor de você que não seja Deus, Deus não quer. Deus não quer nenhum boi, Ele não quer nenhuma ovelha. Às vezes o seu boi pode ser algo que você admira. Pensou? Vou apresentar agora diante de Deus. E na hora que você chegar diante de Deus para apresentar bois, Deus não aceita. Aquelas gorduras ali é algo que Deus não aceita. Deus não está interessado no que você tem para dar para Ele. Pode ser teu melhor. Deus está interessado em que você se coloque no altar, que tenha uma vida de consagração ao Senhor. A consagração é algo que é dia a dia. Você se consagra hoje, amanhã você se consagra de novo. Hoje estamos aqui desfrutando. Agora chega em casa, agora tranquilo, agora eu vou cuidar dos meus boiados ali, cuidar das ovelhas. Irmãos, Amaleque, ele precisa ser destruído de nossas vidas. E a maneira de ser destruído de nossas vidas é você mesmo se colocar no altar para que a sua carne seja totalmente exterminada. A cruz de Cristo foi para este fim, de dar fim àquilo que é natural ao velho homem. Não olhe a cruz como algo negativo, olhe a cruz de Cristo como algo positivo, porque é por meio dela que nós seremos introduzidos nesta esfera um dia que o Senhor irá nos levar a governar. Senhor Jesus, versículo é o 22, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Então os irmãos perceberam durante essa semana o que vem a ser feitiçaria e obstinação. Se eu não atento à palavra do Senhor, se eu não ouço a palavra do Senhor, e em meu coração eu estou ouvindo outro falar, então eu sou uma pessoa rebelde ao falar de Deus, não é isso? Deus está falando, eu sou rebelde. Eu não vou falar, aqui a Bíblia fala a questão de feitiçaria. Nós já ouvimos essa semana, nenhum de nós aqui é feiticeiro.
Mas o que é o feiticeiro? O feiticeiro é aquele que vamos falar assim, que não obedece o falar de Deus e faz tantas coisas, né, para Deus, mas não é segundo o falar de Deus. Essa pessoa, ela age por si própria. A obstinação é o mesmo que teimosia. Você quer fazer uma coisa, mas Deus não falou para você fazer. Você é teimoso. Agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é que nós vamos ser salvos. Saul, ele foi chamado para ser rei, e no início da vida dele, ele era uma pessoa humilde, né? Nós chegamos humildes, estamos aqui escondidos atrás das bagagens, né? Saul estava ali escondido, bonitinho, mas a natureza do pecado está dentro de todo homem. Não é uma questão de uma expressão exterior, é uma questão de uma vida em comunhão com o Senhor. Então Saul estava lá humilde, lá no cantinho dele, e o povo é que tinha pedido a Deus, por intermédio de Samuel, um rei. Vocês querem um rei? Toma um rei. Aí o resultado foi que esse próprio rei perdeu o seu reinado devido à desobediência ao falar de Deus. Vamos voltar para Romanos 13. Estou gastando muito tempo, mas eu queria que os irmãos também depois compartilhassem. Romanos 13. É igual o André falou, agora vai pegar. Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Toda autoridade. Não está falando, está falando aqui, todo homem esteja sujeito às autoridades. Todo homem. Na igreja nós temos autoridade, mas a autoridade maior está no falar de Deus, na palavra. Eu vou falar uma palavra, mas primeiramente eu peço até mesmo perdão aos irmãos, mas é o falar de Deus. Que cada um considere diante de Deus o que vai ser que eu vou falar. Não julgue o homem, mas tome essa palavra como falar de Deus. Depois eu volto para Romanos. Hebreus 10, 4. Não é isso não. É quando fala assim, irmãos, não deixeis de congregar. 10, 25? Amém, está aqui, ó. Amém. Os irmãos me ajudaram aqui. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, o tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia que se aproxima é o resultado do trabalhar de Deus em minha vida. Minha alma, ela está sendo saturada de Deus. Nessa questão de obediência ao falar de Deus, se você é uma pessoa que desfruta de Deus, você não vai ter dificuldades em obedecer ao falar de Deus. Você não vai ter dificuldade em submeter a autoridade de Deus. E também você não vai ter
dificuldades de obedecer o falar de Deus. Está vendo? Então esse falar aqui, irmãos, não deixemos, é o falar de Deus, mas muitas vezes nós deixamos, e acaba se tornando algo de costume. Você não reúne hoje, você não reúne, sabe o que vem. Aí o que acontece? Acostumei, estou acostumando já. Você, na verdade, a Bíblia fala que isso é costume de alguns. Não tô falando, a Bíblia não fala todos, mas de alguns. Agora eu pergunto, você está dentre esses alguns? Já se tornou costume na sua vida não ir nas reuniões? Porque você sabe que a reunião é o lugar onde podemos estar juntos, serem edificados, sermos transformados. Mas como eu não tenho obedecido falar de Deus, as coisas para mim se tornaram comuns, a ponto de eu não mais dar tanta importância à questão de reunir. Eu reúno quando dá. Hoje eu vou. Não vou não. O que é isso? Você está seguindo o falar de uma outra pessoa que não vai te dar vida. Essa outra pessoa, ela vai te matar, vai te tirar do reino. Então, irmãos, nós não podemos reunir, voltando para Hebreus, Romanos, Romanos 13, vamos ler o versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Se você fizer o bem, se você desfrutar de Deus, você não vai ter dificuldade na questão de autoridade. A autoridade, ela vem até nós como uma espada, né? Agora, se você fizer o mal, essa espada vai te pegar você. O irmão deu para nós um exemplo nessa semana. Hoje, que nós mais tememos muitas vezes é quando alguma coisa vem enfiar a mão no nosso bolso. Principalmente, igual ele mostrou, na questão do trânsito, velocidade, não é isso? Hoje você está dirigindo, mas você tem que dirigir atento, porque tem multa para todo jeito. Multa para aqui, multa para lá, então você precisa estar atento, não é isso? Se há uma estrada, uma via com 110 do máximo, aí você vai a 150 por hora. Aí lá na frente vem uma multa para você. Ou então, na frente tem uns guardas e manda te parar. Aí você já viu que você já está com 150 por hora, e esse guarda vai vir até para você como uma espada ali, ó. Mas se você estiver andando dentro dos limites que foi estipulado pelas regras ou pela lei, você não precisa temer nenhum, você está tranquilo. Chega o mês que vem, a multa não vem, mas se chegar, o que eu vou fazer? A quem é tributo, pagar tributo. A quem é imposto, pagar imposto. O que eu não posso é perder o desfrute. Agora, no versículo 5 que nós oramos lendo, fala assim: é necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ninguém está vendo. A questão é dever de consciência, não é isso?
Então eu sou sujeito à autoridade, não em frente àqueles que são autoridade próxima a mim. Eu vou ficar quietinho. É por dever de consciência. Você teme, não é uma questão de ter medo, mas é uma questão de consciência. Se a sua consciência hoje ainda está sendo trabalhada, graças ao Senhor, né? Continue exercitando o Espírito, porque Deus, Ele quer ganhar todo o nosso corpo, alma e Espírito. Igual nós vimos assim, não vamos ficar sendo mornos diante das coisas, vamos exercitar o nosso Espírito. Senhor Jesus, acho que eu terminei meu encargo, irmãos. Aí os irmãos compartilham, né? Pode os irmãos, durante a semana, compartilhar o que vocês desfrutaram durante a semana e tudo, nos ajudar a enriquecer mais esse encargo.